Bom dia a todos. Vou apresentar os resultados do trabalho de quantificação dos déficits de polinização na cultura do kiwi em Portugal, realizado no âmbito do Grupo Operacional Inove-Kiwi. A polinização consiste na transferência de pólen das estruturas masculinas para as estruturas femininas, culminando na fertilização. O kiwi, sendo uma planta dioica, isto é, com as flores masculinas numa planta e as flores femininas noutra planta, necessita de vetores para o transporte do pólen. No kiwi existem dois vetores principais, o vento e os insetos. Esta dependência de vetores pode contribuir para a existência de déficit de polinização, uma vez que a chegada aos estigmas de quantidade e qualidade inadequadas de pólen resultam em déficit de polinização. Como podemos determinar os déficits de polinização? Se pensarmos que existe uma ligação entre a flor e o fruto produzido e, consequentemente, com a produção, podemos ver que a produção pode variar entre 0 e o máximo possível. Tudo isto dependerá da polinização. E podemos dividir a polinização em três componentes. A primeira componente é a capacidade de autopolinização, que vai determinar a dependência de polinizadores. O segundo componente é a polinização natural. E o terceiro componente é o ótimo de polinização e que nos determinaria o máximo de produção que podemos atingir. O déficit de polinização vamos obter a partir da diferença entre o ótimo de produção e a produção dada pela polinização natural. Há diversos fatores que podem contribuir para a existência de déficits de polinização. A falta de pólen no pomar, o transporte ineficiente do pólen, as condições climatéricas e fatores de gestão, tais como a distribuição inadequada de plantas masculinas ou práticas de gestão que possam influenciar negativamente os insetos polinizadores. O objetivo do trabalho foi avaliar os serviços de polinização e estimar os déficits de polinização em pomares de kiwi distribuídos ao longo da área de produção em Portugal. Para tal, realizaram-se ao longo de 2 anos, num total de 23 pomares, experiências de polinizações controladas. E o que fizemos foi marcar flores às quais não fizemos nada e que pretendem avaliar os serviços de polinização fornecidos pelos vetores atuais, que é a polinização aberta ou natural, e marcámos flores às quais adicionamos pólen de flores masculinas existentes no pomar e que nos pretendem avaliar os serviços de polinização ótimos e qual designaremos por suplemento. Em 2018, realizamos um tratamento adicional ao qual removemos as anteras e as pétalas, de forma a avaliar qual o contributo do vento para a polinização no kiwi. Na altura da colheita, recolhemos os frutos das nossas flores marcadas, determinamos a percentagem de frutos formados, o peso do fruto, o tamanho do fruto, e com base nestes valores, calculamos o déficit de polinização e distribuímos os frutos pelos diferentes calibres. Os nossos resultados mostram que o vento contribui para uma formação elevada de frutos, similar à da polinização aberta. No entanto, o tamanho dos frutos é significativamente inferior. Isto mostra-nos que, à semelhança daquilo que já é reportado na literatura, o vento é insuficiente e inconsistente e reforça a importância dos insetos na polinização do kiwi. Relativamente aos déficits de polinização, os nossos resultados mostram que, globalmente, em 2018, o déficit de polinização foi superior àquele encontrado em 2019, o que nos mostra que existe uma variação anual nos déficits de polinização. No caso em particular de 2018, é possível que as condições climatéricas tenham contribuído para isto, visto que foi um ano chuvoso e frio na altura da floração. Os nossos resultados mostram também que, em termos globais, os frutos resultantes das flores suplementadas têm peso superior
aos frutos resultantes das flores abertas. Consequentemente, também a produção resultante do suplemento é superior àquela da polinização aberta. Ou seja, o suplemento resulta em frutos maiores e em maior produção. Não só o suplemento teve um efeito na produção, como também teve um efeito na distribuição dos frutos pelos diferentes calibres. E o que observamos é que o suplemento resultou numa proporção maior de frutos grandes e numa proporção menor de frutos pequenos. O que, em última análise, poderá ver-se refletido no valor pago pela produção. Os resultados mostrados até agora referem-se a uma avaliação global, incluindo todos os pomares. No entanto, como é possível observar, nem todos os pomares tiveram o mesmo tipo de comportamento. Ou seja, existe variação espacial. E o que podemos observar é que há pomares em que encontramos déficit de polinização, que se encontram aqui assinalados com o asterisco, e pomares para os quais não encontramos déficit de polinização. Encontramos, portanto, no nosso estudo, distintas situações. Encontramos pomares que não tiveram déficit de polinização, em que podemos observar que o fruto resultante da polinização aberta é similar ao da polinização suplementar, e o mesmo aconteceu com a produção. Neste caso, serão pomares que possivelmente têm comunidades de polinizadores que são suficientes para promover os serviços de polinização necessários. Poderá também haver medidas de gestão que contribuem para que isto aconteça. Temos a segunda situação de pomares em que encontramos déficit de polinização e aqui observamos duas situações distintas. Houve pomares, similarmente às duas situações, acontece que o peso médio do fruto da polinização aberta é inferior ao peso médio do fruto da polinização suplementar, e aqui é possível observar que o suplemento de pólen resulta num aumento do fruto, tal como resulta num aumento de produção. Dentro dos pomares que encontramos com déficit de polinização, encontramos situações distintas. Encontramos pomares em que o pomar é coberto com rede, o que é um fator que se sabe ter efeito negativo na atividade dos insetos e poderá contribuir significativamente para que o pomar tenha déficit de polinização. Encontramos também pomares que não têm esta situação em que tiveram déficit de polinização nos 2 anos de amostragem, o que requer uma avaliação mais cuidada do pomar e das situações que poderão estar a contribuir para esse déficit de polinização. Assim, o nosso estudo permite-nos concluir que os déficits de polinização variam tanto no espaço como no tempo. Esta variação pode estar relacionada com a variação nas características dos pomares e da paisagem envolvente, pode estar relacionada com a presença de colmeias ou com a diversidade de polinizadores. O nosso estudo permite-nos também perceber que, em alguns casos, a produção pode ser melhorada com uma melhoria da polinização. Obrigada pela vossa atenção.